Olá, meu aluno, voltamos com o nosso conteúdo de Direito Constitucional. Falei para vocês no bloco passado que nós iríamos finalmente adentrar a Constituição de 1988, né? A nossa tão linda Constituição Cidadã. Contudo, antes de conhecer a Constituição de 1988, é necessário, muito importante passar pelo histórico das constituições, né, do Brasil. Nós estamos na nossa 8ª Constituição. Nós vamos ver de maneira bem sintética, tá? De maneira bem didática e objetiva, tá? Todas as constituições, né, que vigoraram antes da Constituição de 1988, ok? Vou pedir assim para vocês, tá? Sempre anotando o que no caderno os pontos principais, ok? Então, nem professora, você falou que a gente já ia entrar na Constituição de 1988? Calma, tá? Não tem como explicar a Constituição de 1988, né? Deixando vocês no ar, vocês sabem o que tinha antes, né? Afinal de contas, o direito, o constitucionalismo brasileiro não começou com a nossa Constituição de 1988, ok? Então, primeira Constituição, a Constituição de 1824, tá? É a primeira Constituição do Brasil, 2 anos depois, 2 anos após a nossa independência, ok? Aqui, né, nós temos o que? O espelho das ideias, o que? Do liberalismo, tá? Que estava fervendo esse período lá na Europa, ok? A Constituição de 1824, ela foi uma Constituição que outorgada. Na classificação das Constituições, nós estudamos que uma Constituição outorgada é aquela que o governante faz, entrega para o povo e a população tem que o quê? O povo tem que aceitar, ok? Contudo, essa Constituição, apesar de ter sido outorgada, ela foi bastante inovadora, até inovadora porque foi a primeira, não, mas ela trouxe, tá, uma quantidade ampla também de proteção aos direitos individuais. Então, olha aqui, ela foi outorgada, ela trazia uma inspiração de teorias liberais, deixa eu trocar aqui a cor do meu canetão, né, de teorias liberais, tá? Tinha um rol de direitos individuais, como eu falei para vocês, ok? Então, assim, ela foi considerada moderna para a época, ela foi bem moderna mesmo, tá? Para você ter uma ideia, essa Constituição aqui já trazia a separação das funções, tá? Nós tínhamos a função do legislativo, a função do judiciário, a função... eu não vou me adentrar muito nesse ponto, mas é o seguinte, hoje nós falamos de tripartição dos poderes, só que naquela época nós tínhamos um poder dividido o quê? Em 4, tá? Porque existia o poder moderador. E o poder moderador, ele era exercido por Dom Pedro, tá? Dom Pedro I exercia o quê? O poder moderador. Ainda éramos uma monarquia, tá? E quem que tinha o maior poder? Obviamente, Dom Pedro I, por meio do poder o quê? Moderador, ok? Essa Constituição, ela tinha 179, tá, artigos. Eu não falei para vocês, né? Mas ela tinha 179 artigos e era classificada como semi-rígida. Como assim, professora, semi-rígida? Ora, falei para vocês também, classificação da Constituição. Ela tinha uma parte que poderia ser alterada, tá? Mas tinha uma parte dessa Constituição que não poderia o quê? Ser alterada. Por isso que a gente chama ela de quê? Semi-rígida, ok? Então, olha aqui. Permitia os dispositivos da Constituição, permitia que
os dispositivos da Constituição material fossem o quê? Modificados por maioria qualificada, tá? Mas admitia a alteração de dispositivos da Constituição formal mediante os mesmos requisitos necessários à elaboração da lei comum. No artigo 178 tem isso expresso, ok? Foi a primeira Constituição a trazer a enumeração dos direitos o quê? Individuais, também falei isso para vocês, ok? Não admitia a responsabilização do imperador, mas somente dos titulares dos ministérios. Uma característica da monarquia é justamente a irresponsabilidade de quem? Do rei ou do imperador, tá? Nós vamos estudar isso mais adiante, mas já estou adiantando, tá? Uma das principais características da monarquia é justamente isso, a irresponsabilidade de quem? Do imperador ou do rei, tá? Então, essa Constituição também trazia como religião oficial do Brasil o quê? A religião católica, ok? A religião católica, tá? Constituição de... Ó, tem um errinho aqui, né? 1891, a nossa primeira Constituição da República. Aqui nós já estamos o quê? Na República. Ok? Possuía 91 artigos, né? E 8 referentes às o quê? As disposições transitórias. Lembra que nós estudamos sobre a DCT? Sempre que eu tenho a passagem de uma Constituição para outra, é necessário ter o ato das disposições constitucionais o quê? Transitórias. Para regulamentar justamente essa transição entre a Constituição anterior e a atual Constituição, ok? Essa Constituição aqui de 1891, Constituição da República, primeira Constituição da República, ok? Definiu o quê? O nosso federalismo como forma de Estado, ok? E ainda trouxe mais para nós, olha aqui, as províncias, né, passaram-se a ser estados membros, tá? Estados membros. Hoje é dessa forma, são estados membros. Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, são estados o quê? Membros dessa federação. Os estados que compõem o Brasil são chamados de estados o quê? Membros. Só que ainda aqui, tá? Quem que organizava esses estados membros, quem que dirigia, quem que administrava esses estados membros, tá? Eram os chamados presidentes dos estados membros, ok? Não se falava ainda em governador aqui, ok? A autonomia constitucional dos estados membros, né? A autonomia, nós vamos estudar isso também mais adiante, tá? Quando falarmos dos princípios fundamentais, tá bom? Do artigo 1º da nossa Constituição, artigo 2º e artigo 3º, nós vamos estudar a autonomia dos membros, o quê? Dos estados membros, dos estados membros, ok? Então, a autonomia constitucional foi com a Constituição de 1891. Extinção do poder o quê? Moderador. Eu já estou falando de república, eu não falo mais de monarquia, não falo mais de Dom Pedro, tá? Nem de Dom Pedro I, nem de Dom Pedro II, nada disso. Mas, obviamente, as outras funções estatais foram o quê? Conservadas, foram preservadas. Executivo, Legislativo e Judiciário. Obviamente, se eu estou falando de república, no Brasil, eleição do presidente, né? Presidente da República. Nosso sistema de governo era o presidencialista. Olha aqui, pelo sufrágio o quê? Direto e com responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Ela foi uma Constituição muito inspirada o quê? No presidencialismo norte-americano, ok? Quando eu falo de sufrágio direto é diferente de sufrágio o quê? Universal. Hoje no Brasil o sufrágio ele é o quê? Ele é universal, tá? Eu não posso fazer distinção em relação à cor,
à etnia, ao credo, à opção sexual. Eu não posso fazer nenhum tipo de diferenciação para que as pessoas possam o quê? Votar. Por isso que o voto hoje no Brasil, ele é como? Ele é universal, tá? Obtendo os requisitos constitucionais, ou seja, o voto obrigatório no Brasil é para as pessoas a partir de 18 anos, né, até 70. Então, se você preenche esse requisito, independentemente se você é analfabeto ou não, se você é branco, azul, negro, amarelo, tá? Se você é índio, se você é cigano, se você, vamos supor, é judeu, nada disso vai importar, tá? Sendo brasileiro, tá? Com 18 até 70 anos, você pode o quê? Votar no Brasil, ok? Continuando. Eu me expliquei, né? Quando eu falo para vocês de voto direto, de sufrágio direto, é porque aqui faziam o quê? Restrições, né? Todo mundo podia votar? Não. Vocês acham que a mulher votava aqui? Não votava, não. Nesse período aqui, a mulher não votava, tá? A mulher só foi ter o direito de voto no Brasil em 1932 e efetivamente esse direito de voto foi colocado numa Constituição em 1934, ok? Instituiu o habeas corpus na Constituição, na nossa segunda Constituição, né? Concentração de poder na mão de quem? Dos governadores. Ó, aqui eu tenho o início dos governadores nos estados membros, né? Aqui, gente, eu tenho a política do coronelismo. Aqui, né, vai se iniciar a República Café com Leite. Lembra da República Café com Leite? Lá nas suas aulas de história? Quem que se concentrava? O poder no Brasil se concentrava na mão? São Paulo e Minas Gerais, tá? Um ano era um presidente de São Paulo, no outro ano era um presidente de Minas. Um ano presidente de São Paulo e no outro presidente de Minas, né? Começou aqui, ó, desde a nossa primeira Constituição. Lógico, gente, isso não estava escrito na Constituição, né? Mas aqui nós já temos o início da República Café com Leite, né? Do coronelismo. Criação da Justiça Federal, tá? Previsão de intervenção o quê? Federal, ok? Aboliu a pena de morte, tá? Na nossa primeira Constituição tinha o quê? Pena de morte, mas na nossa segunda Constituição a pena de morte foi o quê? Abolida e também acabou com aquela história, né? De o quê? Religião oficial, ok? Aqui, essa Constituição de 1891, ela era o quê? Rígida, tá? Igual a nossa atual Constituição, tá? Ela é rígida. Terceira Constituição. Professora, quem que é esse cara aí que você colocou na foto? Gente, Getúlio Vargas, tá? Quando Vargas assume, o primeiro governo de Vargas, tá? O primeiro governo de Vargas, quando ele assume o poder no Brasil, é justamente uma ação reacionária que foi... Quando Vargas assume, é o seguinte, ele não aguentava, né? O discurso dele é, vamos acabar com essa... Vamos destruir e acabar, tá? Com a política café com leite. Vamos tirar a presidência, o poder, né, desses presidentes, que uma hora é de Minas, outra hora é de São Paulo. Uma hora é de Minas, outra é de São Paulo. Por que é café com leite? Porque café São Paulo, tá? O maior produtor de café do Brasil, São Paulo. E qual na época era o maior produtor de leite do Brasil? Minas Gerais. Por isso que é a famosa política café com leite, ok? E aí entra Vargas no poder. Vargas, gaúcho, tá? Rio Grande do Sul, tá? Quando Vargas assume o primeiro governo dele, no primeiro governo dele, ele institui a Constituição, a nossa terceira Constituição. E ela teve inspiração na Constituição Alemã de Weimar, que foi uma Constituição muito marcada pela proteção aos direitos sociais, tá? Por isso que Vargas é muito amado, porque a consolidação das leis do trabalho nasceu no governo de Vargas, tá?
É aquela famosa situação, né? Vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. Então, é o seguinte. Ela tinha 187 artigos, tá? Trazia, sim, um ato das disposições constitucionais transitórias. Lembra que eu falei para vocês, de uma Constituição anterior para uma atual, é preciso estabelecer quais normas, tá, irão regulamentar esse período de transição, tá? Como será regulamentado esse período de transição, ok? E como eu falei para vocês, ela surgiu em decorrência de um movimento, o quê? Revolucionário, ok? E alçou Getúlio Vargas como presidente do país. E quais são os pontos que eu posso destacar nela? Ó, definição do sistema eleitoral, inclusive voto feminino, somente na Constituição. Olha aqui, eu vou voltar para vocês. Somente na Constituição de 1934 que a mulher passou a votar no Brasil. E não era qualquer mulher não, tá? A mulher solteira não votava, tá bom? Mulher pobre não votava, ok? Então assim, para qual mulher que era esse voto? Para a mulher casada da alta sociedade, ok? Definição, então, do sistema eleitoral, inclusive o que? Voto feminino, e instituiu a justiça, o que? Eleitoral, ok? Pontos também que podem ser destacados. Unicameralismo. Como assim, professora? Gente, hoje, tá? O Legislativo Federal, tá? É formado pela Câmara dos Deputados Federais e pelo quê? Senado Federal. Câmara dos Deputados mais Senado Federal, eu tenho o quê? O Congresso Nacional. Então, nosso sistema é de bicameralismo, 2 casas legislativas. Mas aqui nós não falamos disso. Na Constituição de 1934, foi instituído o quê? Unicameralismo, tá? Transformando o Senado em órgão de colaboração da Câmara dos Deputados. Ampliação que do poder executivo, tá? Oscilou entre o liberalismo e o intervencionismo, ok? Responsabilidade, olha que a responsabilidade mudando. Responsabilidade solidária dos ministros de Estado com o presidente da República, ok? E instituiu o Ministério Público como órgão de cooperação nas atividades o que? Governamentais, ok? O que mais que teve nessa Constituição, professora? A instituição do mandado de segurança, tá? Olha o mandado de segurança nascendo aqui no Brasil em 1934. Calma que a gente ainda vai estudar isso, tá bom? Eu ainda tenho, olha aqui, instituição de normas que consagraram direitos dos trabalhadores. Por isso que eu falo que essa Constituição, volta aqui, ela oscilou entre o liberalismo e o intervencionismo, tá? Liberalismo com as ideias o quê? Liberais de mercado e intervencionismo também protegendo os direitos o quê? Sociais. Uma Constituição que privilegia direitos sociais, nunca esqueçam disso, tá? Quando eu tenho uma Constituição que vai privilegiar direitos sociais, em sua grande maioria, nós falamos que essa Constituição, ela é o quê? Intervencionista. Agora, quando tem uma Constituição que preza pelo livre mercado, tá? Pela economia liberal, é aquela que ela simplesmente fala assim, ó, se resolvam. Ok? Eu não vou intervir no mercado, eu não vou ficar intervindo em políticas sociais, econômicas, não. Eu vou dar todo o espaço para que o mercado que se organize e que as pessoas se organizem aí, né, neste mercado, nessa economia extremamente o que? Liberal, ok? Já vou adiantando, extremos nunca deram certo, tá? O ideal é sempre ter uma Constituição que com caráter liberal, mas também com caráter o que? Social intervencionista, ok? Continuando. Criação da justiça o que? Militar, tá?
e aboliu a figura do vice-presidente, tá? Aboliu a figura do vice-presidente. Eu estou lendo para vocês os pontos de maior destaque, ok? Não cabe aqui, tá? Neste momento, para esse curso, ficar adentrando, né? Como a gente faz numa pós-graduação, com o histórico da nossa Constituição, das nossas constituições, ok? Isso aqui é para ser um panorama o quê? Geral, para saber que houveram, né, 7 constituições antes da de 1988 e que todas elas, tá? Todas elas foram elaboradas em momentos o quê? De transições, tá? De transição política, de transição econômica, de transição de regime de governo, ok? Então, olha aqui, quarta Constituição do Brasil, 1937. Aqui Vargas mostra para que veio, né? E não foi para uma coisa boa, tá? Essa Constituição de 1937, ela é a Constituição da ditadura de Vargas, tá? Nós não tivemos só a ditadura, tá, do governo militar, nós também tivemos a ditadura de Vargas, tá? A primeira ditadura que o Brasil viveu foi a ditadura de Vargas. Tá? Falar que não foi um período, né, ditatorial, autocrático, é um equívoco, porque foi sim, tá? Essa Constituição de 1937, ela foi o quê? Promulgada ou outorgada? Outorgada. O povo teve que engolir, tá? Enquanto eu tive na Constituição de 1934 uma Constituição promulgada, uma Constituição com base, né, de inspiração social, né, inspirada na Constituição alemã de Weimar, né? Aqui eu já tenho o contrário. Aqui eu tenho uma Constituição com inspirações o quê? Fascistas e totalitárias, tá? Essa nossa Constituição de 1937, ela foi assim, lógico que não existia isso para a época, né? Mas para hoje é que a gente fala Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar da Constituição polonesa, tá? Por isso que ficou chamada de Constituição o quê? De polaca. Aqui Vargas implementou o quê? O seu Estado Novo, tá? Foi um período o quê? Um regime autocrático, centrado na mão de quem? Do governante, tá? Do governante. Olha aqui, como que o governante, né, ele fazia para determinar suas ordens e para que as pessoas cumprissem o que ele bem entendia? Gente, ele usava decretos, o quê? Leis, tá? O presidente usava o quê? Decreto-lei. E concentrava-se, tá, o poder na mão do executivo e do legislativo, ok? Concentrava a atividade do poder executivo e legislativo na mão de quem? Do presidente, tá? Olha aqui, o presidente da República que controlava o quê? O executivo e o legislativo. Vocês vão ver daqui a pouco que vai ter controle até do poder judiciário. Se isso não é uma democracia, desculpa, ó, democracia, se isso não é uma ditadura, se isso não é um regime autocrático, eu não sei o que é, tá? Então, olha aqui, também foi conhecida como polaca, falei pra vocês, tá? Porque ela adotou como parâmetro a Constituição polonesa, tá bom? E quais foram as principais características dessa Constituição? Falei para vocês, né? Ela era de inspiração fascista e o quê? Totalitária, tá bom? Olha aqui, apesar de ter previsto um plebiscito nacional como condição para que entrasse em vigor, essa nunca foi o quê? Realizada a consulta popular. Ok? Não foi realizada o quê? Uma consulta popular para essa Constituição de 1937. Mais um motivo que nós falamos que ela foi o quê? Outorgada e não promulgada, tá? Extinguiu a Justiça Eleitoral e o mandado de segurança, tá?
não falou sobre a organização do Ministério Público, ok? Acabou também com a Justiça Federal. E olha isso daqui, presta atenção. Para mim, esse aqui é um dos pontos mais marcantes dessa Constituição. Previsão de superação da decisão judicial que declarasse a inconstitucionalidade de lei pela confirmação do texto normativo mediante provocação do presidente, pelo voto de 2/3 do parlamento. Como assim? Se o judiciário, tá? Se uma decisão judicial determinasse a inconstitucionalidade de uma lei, poderia o presidente da República, tá? Poderia o presidente da República tornar essa lei que foi declarada pelo judiciário inconstitucional como uma lei o quê? Válida. Olha a que ponto chegamos, tá? O Poder Executivo Federal controlando o Poder Judiciário. Olha o absurdo, tá? Então, foi uma das maiores, assim, características negativas do que dessa Constituição, na minha opinião, foi essa daqui, tá? Poder ser superado uma decisão judicial que declara a inconstitucionalidade de uma lei por decisão de quem? Do presidente da República, tá? Continuando. Outro ponto extremamente negativo, tá? Restaurou a pena de morte. E detalhe, proibiu que o judiciário conhecesse de questões exclusivamente o que? Políticas. Sabe o que aconteceu com o judiciário nessa época? Ele ficou com poder morto. Não vou falar morto, não. Morto é muito radical. Ele ficou em coma. Né? Porque eu tinha o quê? Um controle do Executivo Federal, do Presidente da República, muito grande, tá? Então, assim, eu não posso falar que aqui o Poder Judiciário, eu não posso aqui falar que neste período, nessa Constituição, os poderes eram independentes e harmônicos entre si, porque não era independente, muito menos harmônico, tá? Exercia-se sempre um controle muito forte do Executivo, tá? Em relação ao quê? Ao Legislativo e ao Judiciário, ok? Tá bom. Vargas, né, sai do poder. Entra o quê? Redemocratização do país. Tá? No ano de 1946 é elaborada, tô querendo que acabou a tinta. É elaborada a nossa 5ª Constituição, tá? No ano de 1946, também chamado de foi um período conhecido como redemocratização do país, ok? Foi o período de final da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial acabou em 45, tá? Acabou o Estado Novo. E essa Constituição, ela traz como principais características o seguinte, olha, nós estamos falando de redemocratização, tá? Então, ela vai restaurar um mandado de segurança. Ela vai tratar da liberdade de organização partidária. Ela vai falar sobre a observância, tá, da técnica constitucional, contrastes políticos que apontavam a abertura para a recuperação da ordem social, ok? Prestígio ao municipalismo, especialmente quanto à repartição de receita tributária. Proibição. Essa daqui trouxe algo que até hoje que até hoje não, né? Isso aqui acaba. Até hoje, né? Mas na nossa Constituição de 1988 também preconiza isso. Proibição da pena de morte, do confisco e do banimento, tá? Instituiu o direito de greve. Restaurou, não completamente, mas de maneira parcial, tá? A Justiça Federal, ok? Criou a Justiça do Trabalho, ok? E alterou a composição do Legislativo, tá? E o Legislativo ficou como?
dividido entre a Câmara e o Senado, tá? Sendo este presidido pelo vice-presidente da República. A gente sabe que hoje o presidente da República não preside o Senado, mas nós sabemos que hoje, tá? Nós temos o Poder Legislativo Federal dividido na Câmara dos Deputados e entre o Senado Federal, Câmara dos Deputados, Senado Federal, formando o quê? O bicameralismo, ok? Sexta Constituição. Como tem tudo, são flores, o Brasil de novo entra numa fase, tá? Ditatorial. Tá? Nós entramos numa nova fase de regime, o regime militar. Aqui nós vamos falar da ditadura militar, ok? Vou deixar a sexta, a sétima e a oitava Constituição para o nosso próximo bloco, para poder ser tratado da melhor maneira possível, ok? Então, até o próximo bloco, nós continuamos aqui com o estudo histórico das nossas Constituições. Até mais!